Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Começamos mais um mês. Coincidentemente, o último mês deste ano de 2018. Já estamos em dezembro. Hoje, dia 3 de dezembro. Dia 13 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Qualquer que seja esta deficiência. É uma data comemorativa internacionalmente, promovida pelas Nações Unidas desde o ano de 1992. E nós estamos aqui, começando junto com vocês, mais uma semana, mais um mês deste ano, que, aliás, ano que está chegando ao seu final. Nós temos a movimentação ao redor de Jair Bolsonaro e das suas escolhas e das suas indicações, isso continua pontuando, digamos assim, está sempre em primeiríssimo lugar das notícias. Assim como aqui para nós, aqui no Rio Grande do Sul, os assaltos a bancos nas cidades bem do interior, pequenas comunidades. Hoje foi, inclusive, em Ibiraiaras, que é a terra natal, na verdade, do vereador Idenir Sequim. Neste dia de hoje, assalto a banco com morte de um refém. Refém era o gerente que estava há 30 dias no Banco do Brasil, da cidade. E também o que a gente não consegue deixar e está cada vez mais comum a toda semana que a gente começa, toda semana que a gente entra no ar, é exatamente o fato de tiroteios de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que tem mortes de pessoas, ou que já tem ficha criminal ou não, mas hoje não foi assim, não é, Gustavo Vitorino? Magda, é muito triste o que aconteceu hoje, muito triste sob todos os aspectos, porque o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivenciando, é uma estratégia de marginais que começam a aperfeiçoar um sistema de ataque. Os ataques são coordenados, normalmente 2, 3 cidades, quase que ao mesmo tempo, cidades pequenas, sem policiamento. Aí alguém vai dizer, mas uma cidade dessas, 5 ou 6 brigadianos resolvem. Mas 5 ou 6 brigadianos trabalhando em turnos, assim como policiais civis trabalhando em turnos, eles precisam muito mais tempo que isso, eles precisam muito mais estrutura que isso para suportar um ataque de 8, 10 homens com armamento pesado, com escopetas, metralhadoras e fuzis automáticos. Então vamos deixar bem claro, o que precisa é uma estratégia de contenção. O que é a estratégia de contenção? São cidades, próximas cidades circunvizinhas, que, uma vez acionado o sistema de alarme, eles se fechem e criem uma espécie de cercamento específico. Olha lá, vocês têm as imagens dos reféns que fizeram um cordão humano. Os marginais estão fazendo tudo, digamos assim, de uma forma coordenada. Eles têm estrutura, eles têm miguelitos para jogar no chão, armamento pesado, com cartuchos, eles têm cartuchos de reserva, ou seja, estão preparados para tiroteio pesado. E aí eu levanto a questão para vocês. Não adianta só ter polícia na rua, é preciso estratégia. Claro, o ideal seria que cada cidade dessa tivesse 25, 30 policiais. Isso é impossível. Não tem como. Não é só no Rio Grande do Sul, é em qualquer lugar do Brasil. Gustavo, tu sabe que precisa é o sistema de cercamento eletrônico. Isso aí, sem dúvida. Mas sabe, tu estavas falando agora de terem 10 policiais, 10 brigadianos. Né? Eles têm 3, Gustavo Vitorino. 3. Sim, mas é suficiente para uma cidade com um pouco mais de 7 mil habitantes, que não tem crime, que as pessoas dormem de janela aberta. Não, mas agora tudo tem, né? Sim, mas o problema todo é o seguinte, não tem como você manter em todas as cidades, com uma população desse tamanho, não tem como você manter 10, 15, 20 policiais, até porque eles têm que trabalhar em turnos. Então, assim, repito, a solução imediata é um cercamento. Que cercamento é esse? É um sistema de acionar para que o cercamento em torno do local atingido seja, digamos assim, ágil. Para vocês terem uma ideia, a polícia já prendeu um desses vagabundos hoje. Já pegou um. Já. Um deles. E certamente, se não aparecer ninguém lá para dentro dos direitos humanos, coisa e tal, vão ter uma conversinha carinhosa com esse rapaz, que eu recomendo, viu, senhores policiais? Recomendo uma conversa muito carinhosa com esse rapaz. Levem ele, de preferência, para audiência de custódia, porque, de repente, o juiz pode soltar, né? Então, levem ele para audiência de custódia, bem
bastante casaco, bastante roupinha, né? Mas antes conversem com ele carinhosamente para ele dizer quem é que estava, onde Ele são, deverá estar quem muito são as machucado, pessoas. né, Gustavo? Porque- Ele já vai chegar muito machucado. Porque esses assaltos você rola no chão, quebra alguma coisa, quebra dente. sempre quebra um braço, uma perna, um negócio assim. Olha aqui, ó. Agora vamos abrir a nossa mesa. Para aqueles que nos acompanham pelas redes, que está assim, como muitos outros, querendo saber quem será a pessoa que está chegando para a bancada da Atualidades Pampa, lá está ela. A Aninha, a Ana Aguiar. Aninha é só para nós, né? Vocês não pensem que pode ficar se exibindo. Ana Aguiar, que é a nossa colega já há muito tempo aqui dentro dessa empresa, mais ligada à parte do futebol, enfim, porque descobriram um talento nela para participar de tudo isso. Mas a Ana não é nova para nós aqui na casa, inclusive para o Atualidades Pampa. Acho que quando ela entrou, acho que foi quando tu entrasse na empresa. Sim. A Ana passou um tempo sendo nossa produtora, às vezes ela era aquele ser com quem a minha voz do além, aquela. Cabelo Chanel. Agora cresceu. E hoje ela é a repórter especial da Rádio Grenal. Olha só, a repórter especial da Rádio Grenal que lida com as torcidas. E olha, tem que ter habilidade e talento para isso. Porque lidar com as torcidas não é brincadeira. E a Aninha hoje é a melhor repórter mulher do Rio Grande do Sul. Ainda bem que ela fez esse treinamento para entrar na Atualidades Pampa, que também não. Pois é que eu ia perguntar, tu tivesse esse programa presta atenção. Tiveste mais medo de trabalhar com a torcida ou de vir para o nosso programa? Eu vou ser sincera, Magda, eu fiquei um pouco receosa de participar dessa bancada. E não só pelas brincadeiras e tudo mais, mas pela capacidade, pela competência de todos vocês em informar o povo do Rio Grande do Sul sobre todas as notícias, não só do nosso querido Rio Grande do Sul, mas também de todo mundo. É bem mais difícil do que falar do futebol, que é um pouco mais tranquilo, mais divertido. A gente pode, às vezes, ir para aquelas piadinhas. Aqui tem que ser sério. Agora, não tem. A piadinha tem que ser de bom gosto, mas é tudo aqui. Ela é uma pussycat. Pussycat, ela é uma pussycat. E é a nossa aquisição mais jovem, né? Tinha que renovar essa bancada, botar alguém novo nessa bancada, né? Verdade. Aliás, né? Gustavo Vitorino, nós temos que cuidar, porque agora eles vão formar a bancada do Eu sou suspeito de falar da esporte. Ana, porque além de gostar da Ana quando ela estava aqui no Atualidades Pampa, a Ana ficou 2 anos comigo no maior pega-pega do Rádio Gaúcho, que é o Dupla em Debate. É verdade. Sabe? Ela mostrou competência, lisura, fair play, inteligência. Acho uma bela contrariar o Chicão é fácil, do jeito que eles bobagem, né? bobagem, dizendo, são maior talento. Ana, Futebol, né? Ana, não tem nada de futebol, deu uma aula sobre goleiro sexta-feira. Uma hora falando sobre goleiros. Tu tinha que dizer isso para alguns goleiros que tem por aí. Vai lá dar uma aula para eles. Eu não gosto dele. Aninha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Magda. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. E lembrando, também continuo na Rádio Grenal, então você vai poder assistir meio-dia até as 14 horas, depois das 14 até as 18, até vir aqui para a bancada para compartilhar um pouquinho do mundo da bola. Eu tô ouvindo uma característica musical. Lerê, 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 lerê. Tá faceiro, se fosse cachorro, ele tava abanando o rabo. Colega nova do lado. Mas as tuas portas estão fechadas com a Roberta agora. Ali da Roberta é trocado, a Magna te incinerou. É difícil, já era difícil, agora me botaram a doutora Roberto lá na ponta direita. 300 do lado do doutor Vitorino, uma péssima influência, uma péssima... Ela que pediu aí pra mudar. Aliás, se você... Mas a Roberta é de direita, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Pra aula da direita. Tá tudo certo. Agora com a bancada da esquerda lá, os comunistas tudo lá de lá, os comunistas tudo lá de lá, e aqui ficou a direita conservadora progressista. Não poderia faltar a minha palavra, então, de regozijo pela chegada da nova colega. E da alegria, conheci a Aninha também nos debates, que às vezes a Rádio Grenal me privilegia, me oportuniza debater com os profissionais da área. E a Aninha foi assim que eu conhecia. Menina desenvolta, muito espirituosa e com um sucesso brilhante pela frente. Desejo todo o sucesso. Agora, aguentar essa turma, já viu como é que abriram o programa? Azar é tempo. Olha aqui, ó. Então, com a chegada da Aninha... Sabe aquele medo que você tinha? Tem razão. Tem toda a razão. É pouco perto do que tá te esperando. Olha aqui, ó. O André, que planta morangos sem agrotóxicos, obviamente, em Glorinha,
mandou presentes para todos nós aqui da bancada. Ai, a Violeta tá? vai amar. Então, com a chegada da Aninha, morangos para A você. Aninha estreou já Aninha. ganhando presente, Dana? Morangos obrigada. para você, morangos para você. Não, primeiras damas. Ai, a que prioridade é Primeiras assim. damas. Gentil. Ah, o problema é que quando eu vou mexer na caixa aqui, a coisa fica meio Doutora Roberta, complicada. ele começa assim, gentil, mas depois não é assim. Ayrton Ruschel, os seus morangos. Não pode escolher. Vanessa, aquele Gustavo gesto Vitorino, goiaba os do teus Russo, vai sentir saudade morangos. mesmo. Eu sou mais bronco. Chicão, os teus morangos. Eu não como Cadê a morango, latinha de eu leite coloco- condensado? Ai, olha, o Chicão me pergunta como é que ele come morango. Com a coloco boca. leite, com a eu só boca. como morango Não, no morango com restaurante. leite não. Cão, tem umas coisas que Põe se faz com morango que eu nata, vou te põe ensinar. sorvete. Agora, as bandalheiras é com aquele dali, ó. Eu vou te com ensinar aquele algumas dali, coisas ó. que se faz com morango, Chicão. Olha aqui o que ele ficou sem. Olha só, dona Maria, só fala de Marcos, coisa Marcos. pornográfica. Não, mas é que eu entreguei primeiro para as gurias, vocês não tinham nada que dar para eles. Ah, bom, mas já tá passando. E tem uma volta também hoje do programa, viu? Quê? Volta invisível. Ó, Carla. A esse é o nossa teu? produtora executiva, Monique, voltou de Ele já viagem. tem. Voltou a Monique, voltou. Pois eu ia Voltou de dizer. viagem. Esse é teu, Monique. Monique- Estava muito exibido. Olha aqui, ó. Lugares europeus maravilhosos. Paris. Olha aqui, ó. Paris. André Morangos de Espanha, Glorinha sem Barcelona. agrotóxicos. É. O Ayrton Ruschel fez um desabafo hoje. O Ruschel fez um desabafo quando olhou para Monique, a nossa produtora. E aí, como é que tu disseste? Conhecia essa guria? Como é que é? Conhecia essa menina, sentava no meu colo com 7, 8 anos. Instruí. Deu uma de Vitorino. Deixem ele fazer o elogio, gente. Lhe dei bons conselhos, tanto é que hoje está aqui uma menina com curso superior, viajando pelo mundo. Parece que Superou pagou a o tua mestre. faculdade, Monique. Superou o mestre. Bolsa com curso Pagava o superior. celular dela. Não, Monique é afilhada dele, afilhada do coração. Não confio no Russo. É, todo mundo aqui. Agora vamos trabalhar, A vamos falar Monique de tem coisa séria. 44. Pro Russo pegar ela no colo, Ai, mentira, Ela Monique. foi não no tem. colo do ano passado. Mas olha aqui, ó, presta Essa história atenção. é 61 do Vocês Russo, querem é fazer essa A Monique tem a adivinhação? idade da minha filha, se criaram juntos, ela estava sempre lá em casa, também com seus pais, senão, né, a gente vai brincando, mas tem que dizer o que foi, né? Desde menina, e é uma honra ver essa menina hoje no estágio profissional. que está. Então, não, eu quero dizer pra vocês que, E rica. que eu, quando era pequena, morava no mesmo... Peraí. Repete sério. Vamos para, como diria o Clodovil, com a câmera da A verdade. câmera... Câmera da verdade. Câmera da verdade. Vamos lá. Quando eu tinha... Não foi Eu isso. era pequena. Isso. Eu morava num edifício onde morava a família do querido, digníssimo amigo Cláudio Brito. E o Cláudio Brito me pegou no colo. Ai, que amor. Ah, que entregado. Que entregado. Mas Eu acho ele que é sabe, a melhor mulher começar dele o programa, também sabe. eu acho que é todo melhor mundo começar o sabe. programa. Vamos começar o programa. Mas é pra gente muito arrumar. engraçado mesmo, efetivamente. Mas Fala. eu gostei do quando eu era pequena, eu achei É, legal. quando eu era pequena, Esses crimes que têm acontecido no interior do estado e a gente percebe que são crimes de organizações poderosas e criminosas que antes a gente pensava só, né, eixo Rio-São Paulo e não tinha no resto do país, que a gente vê que elas realmente tomaram conta do restante do país, e em especial aqui no Rio Grande do Sul, que a gente se encontra nessa situação. Eu tenho uma esperança porque o futuro ministro da Segurança, o ex-juiz Sérgio Moro, ele tem apostado muito na história contra a corrupção e contra também o crime organizado. Ele tem dito isso. São O coisas crime bem diferentes, né? organizado, ele se pulverizou no nosso país. Ele não faz parte mais daquele cenário Rio de Janeiro. O crime organizado está em todas as pontas. Então, se a gente realmente tiver no ministro uma pessoa atuante contra o crime organizado, isso vai ser muito positivo. Então, vai ser realmente um início, quem sabe, desse combate, né? Porque o crime organizado e a corrupção, onde está o dinheiro. E a gente está indo atrás do dinheiro, eles estão indo atrás do dinheiro. Então, talvez aí surja uma luz no fim do túnel com relação a essa luta que tem que ser constante e imediata. E tem que ir direto nos pontos. Não adianta enxugar gelo, como diz o Gustavo Vitorino às vezes. Eu acho que no momento em que o crime organizado também vai ficar na mão dele, acho que a gente tem
chances. E vem a turminha do contra, porque tem uma turminha aí que está se preparando. Dia 1º o Bolsonaro assume, dia 2 já tem crítica. Tem críticas, Então, vai ter uma turminha aí dos direitos humanos, do não sei o quê, do violência, do isso e daquilo. Vai ter a audiência de custódia. Acabar com essa papagaiada, gente. Acabar com progressão de regime, acabar com indulto, tem que mexer no Código Penal, Código de Processo Penal, tem que recrudescer a lei. É verdade. Não dá, não adianta só pensar em, vamos aumentar, aí bota a polícia na rua. Pô, tem vagabundo aqui no centro de Porto Alegre que a polícia já prendeu 8, 10, 12 vezes. Está sendo generoso. Pô, sabe? Tem que acabar com isso. O crime que ele cometeu é um crime de baixo potencial ofensivo. Vá pro inferno! Baixo potencial ofensivo. Uma velhinha sai de um banco com 600, 700, 800 reais, todo o dinheirinho da aposentadoria dela. Um vagabundo desse rouba a bolsa, bate na velhinha, sabe? E menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo é se cuidar da população, se cuidar da cidadania. Tadinho do vagabundo, apanhou na delegacia. Apanhou pouco. Você é bonzinho, Gustavo Vitorino. Hoje eu tô legal, eu tô simpático hoje. Tá, a chegada da Roberta ao teu lado, toda de branco. Primeiro eu quero dar meus parabéns à Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Hoje é o dia do policial civil. Policiais altamente competentes, e eu sempre digo, em todos os lugares em que eu estive, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., eu digo e repito em alto e bom som. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a nossa Brigada Militar são as melhores polícias desse país. Uma das polícias que menos recebe, mas é uma das melhores polícias. Então, a todos os policiais civis, meus amigos, delegados, inspetores, etc., o meu abraço. E o segundo assunto é uma personagem da história que eu quero fazer uma referência no início do programa, que eu me identifico muito, não pela genialidade dele, mas por uma frase que ele disse. Eu falo do professor Albert Einstein. Opa. Que disse o seguinte, eu tomei nota da frase, né? Quando perguntaram, professor, por que o senhor é tão genial? E ele disse o seguinte, eu acredito porque eu nunca deixei de ser criança. Opa. Eu acredito, porque ele estava sempre brincando, sempre dizendo uma bobagem e sempre falando alguma coisa, fazendo as pessoas rirem com as suas piadas. Um dos homens mais inteligentes que apareceu nesse planeta foi Einstein. E outro fato da biografia dele que me causou espécie foi que ele foi convidado para ser o primeiro presidente do Estado de Israel. Davi Ben-Gurion, quando passa na ONU, cria-se o Estado de Israel, vai até a Universidade de Princeton, onde ele era professor já com a cidadania americana, e pergunta a ele, professor, eu vim aqui convidar o senhor para ser o primeiro presidente do Estado de Israel. Ele disse assim, não aceito, não tenho capacidade para isso. Para a alegria dele e para a alegria do Ben-Gurion, que seria o primeiro presidente de Israel. Então, eu ressalto 2 pontos da personalidade do Einstein, que foi uma das figuras mais maravilhosas da história. Eu acredito que eu sou assim porque nunca deixei de ser criança. Mas os gênios, quando são divertidos e alegres, eles são elogiados. Eu conto uma piada aqui, o Mário quase bate em mim. Mas eu só queria comentar, finalizando essa questão do Einstein, que uma das razões de talvez ele ser e querer manter a ideia de ser criança tem a ver com a simplicidade. Crianças fazem perguntas simples e através de perguntas muito simples pode-se chegar a respostas complexas e de soluções que resolvam, que é o caso do Einstein. Então, fica aí essa ideia que às vezes as crianças, tu pergunta, mas por quê? Aí eles te dizem, porque sim. A teoria da relatividade é tão simples, depois que ele descobriu. É divino ser simples. Só um pouquinho, seu Roxo, deixa eu só ver o que o Gustavo quer falar. Uma informação agora, o nosso repórter, o Rosa lá da TV Pampa, acaba de mandar... Wilson Rosa. Deve ser a mesma coisa que eu tenho aqui, foram mortos muitos bandidos. A polícia acabou de encontrar na mata os bandidos que assaltaram o banco em Ibiraiaras. Trocaram tiros com a polícia, resistiram. A polícia matou 6 bandidos e 2 ainda estão embrenhados, escondidos na mata. A polícia continua fazendo o rastreamento, continua dentro da mata procurando esses 2. A operação foi coordenada pelo GAT, né? O nosso grupo de operações especiais, nosso grupo tático.
a operação continua. Sim. Um dos que fizeram aquele segundo assalto em Santa Bárbara, né? Não é essa, não sei que Palmeiras. Eu não lembro o nome da cidade. daqueles foi preso. Portanto, a polícia deve localizar os outros a qualquer momento. Marli Barcelos, no dia do policial, graças a ação fulminante da Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Brigada Militar, Polícia Civil de Irmãos Como Dados, diz o nosso telespectador Bruno aí de Guaíba, 6-1 para a sociedade. Mas, dona Magda, esse assalto que aconteceu hoje, tem um filme que relata bem isso, SWAT 2, A Força do Destino, que o Schwarzenegger protagoniza, um xerife de uma cidade pequena que é assaltada. A Califórnia, durante o governo Schwarzenegger, ela dividiu o estado, tinha muitos esses assaltos em cidades pequenas, em micro-regiões. E cada região dessas cidades pequenas, quando sentia que é assaltado, um rescue, que é um help, um tipo de um alarme, para a cidade maior, próxima, que fazia o que o Vitorino fez. Fazia um cercamento eletrônico e humano também. Os bandidos perderam toda a chance. Sim, para eles ficarem lá. Desculpa, Ruxa. Dona Magda, eu só não queria perder o bonde da história. Pois não, por favor. Nós nunca podemos trazer a emocionalidade para a causa. Por que um advogado não representa a si mesmo? Por que um médico não opera seu próprio filho? Porque alguém precisa pensar as soluções macro. Né? Nós não podemos cair na solução fácil de achar que dando tiro nós vamos resolver. O tiro é a ponta do iceberg onde tu mantém a ordem, onde tu mantém a organização, como se faz nos Estados Unidos. A polícia dos Estados Unidos é muito severa, é definitiva, ela mata, ela extermina. Mas a solução não vem através da polícia. A solução vem através de soluções sociais, de políticas sociais, vem de estudo, vem de educação, vem de geração de emprego, para que nós tiremos essas pessoas da marginalidade. Tem um contexto todo. E ficar enfileirando pessoas e achando que matando-as não surgirão outras atrás delas, é uma simplicidade. Dá a ficha do PT que tem. Assina. Deixa eu dar pro Mário aqui. É a ficha do PT para internacional. Vou concluir, dona Magda. Deixa. Não, é assim. Agora eu vou concluir. Tem que mudar a piada. Vou concluir. Então, eu quero dizer assim, ó. Primeiro, este caso aí vai se resolver de novo, não pela força e pela inteligência, porque a inteligência é que vai descobrir estes grupos sociais, esses grupos criminosos, que são os mesmos. Eles assaltam aqui, a célula é a mesma. Nós resolveremos isso com a inteligência, embora nós precisemos fazer esses enfrentamentos e exterminar quando o caso é de segurança dos nossos policiais. O Alexandre Lau disse que a nossa querida amiga Ana, que está chegando, é a cara da Cleópatra. É mesmo, ela Cleópatra. Falando em Cleópatra e tudo, vamos lá, ó, Carlos Stout. Parabéns, linda, lindíssima, divina deusa Ana Carolina Aguiar. Alguém que te conhece bem, que sabe todo o teu nome. Espetáculo de mulher agora na TV, além de ser um show na Rádio Grenal. Fico vendo e ouvindo a Ana Carolina Aguiar contra outras bobocas que estão por aí na rádio. Aí eles falam outra coisa. Aí tá falando mal dos outros. Ficou meio ruim, né? Ela tá falando mal dos outros. Olha aqui, então tu tens um fã em Ivoti, que é o Charles Stout. Charles, de Ivoti, um abraço enorme pra ti. E referência a Cleópatra, a gente conhece, né? Elizabeth Taylor eternizou essa personagem no cinema com uma das suas melhores atuações, a Mulher dos Diamantes, conhecida por todos, Marli Barcelos, Foi né? ela que se apaixonou, o Richard Burton, ali que eles casaram. Exatamente. Casou 7 vezes, Mas ela era muito piranha, né? Não, pobre, coitada, Elizabeth Taylor, uma das Primeiro que está sendo duplamente grosseiro. Primeiro que tu estás interrompendo o elogio do colega e segundo, tu tá chamando a Ana de piranha. Porque ela é se ela foi comparada com a Cleópatra, tu furou agora. Chamando a Elizabeth Taylor. Furou. E ele pode ter um monte de namorada. A Elizabeth Taylor não podia ter um monte de namorada. Teu coisa aí. Ele tem um harém, Rocha? Ele tem um harém? Não, ele tem uma sucessão. Ele é uma coisa de cada vez. Mas assim, tu agora te comporta que tu tá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção no trabalho. Recuei. Eu só queria dizer É que um tem o rabo do outro preso. Eu não tenho, ninguém tem meu rabo preso. Vocês dois estão aqui na minha mão. Tem comportamento. Eu não tenho rabo. Tem comportamento. Tem comportamento. Eu tenho notícias quando Querendo me defender já da colocação do colega Vitorino, né? Quem me dera ser comparado a Cleópatra, uma mulher que sabia 8 línguas, enganou não apenas um imperador, mas 2.
II, conquistou aí, derrubou o próprio irmão na sucessão do trono do Egito. Então, me sinto bem com essa comparação, viu? Eu gosto dessa menina. A menina tem cultura. A menina tem cultura. Júlio Posso fazer um César e queixume na Marco bancada, Antônio. dona Magda? Depende. Posso fazer um Júlio César, queixume na Marco bancada? Da bancada? Na bancada. Para a bancada. As refinarias baixaram 17%. Vou repetir, porque eu na sexta-feira tinha essa informação, mas como ela não era científica, eu não tinha visto anotada, eu tinha medo de errar. As refinarias baixaram 17% o preço de que elas soltaram a gasolina. E ela repercutiu nos postos apenas 3%. Olha, vai ter que explicar muito imposto nesse caminho aqui, para explicar por que baixou 17% e nos postos só chegaram os 3%. Muito Abaixo de R$4 em Santa Catarina e aqui continua. Mas há muito agora tempo que em caiu Santa a Catarina, 4,69, mas ainda tá uma vigarice. Tem que ver o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, tem cartel, alguma coisa. Mas não tem uma porção de órgão de defesa do consumidor? Tem. Tem um monte de cabidão de emprego. Esses caras não fazem nada, hein? Eu acho que é mais Porto Alegre do que propriamente o Rio Grande do Sul, porque a gente recebe mensagens de telespectadores que no estado já diminui um pouco mais o Mas valor em da Bagé, 5,19, sexta-feira. 5,19 em Bagé. O rapaz Mas era... inclusive, a solução só vai passar que o doutor Marcelo Dornelles, que é ex-procurador do Ministério Público, hoje subprocurador, eu sei a seriedade do trabalho que lá faz, eu acho que isso vai passar pelo Ministério Público. Que mais cedo ou mais tarde, não há explicação, eu volto a dizer, não há uma explicação matemática. Nós recebemos, nós sabemos que Santa Catarina tem um imposto menor, mas Santa Catarina está R$13,90, pessoal. Novo Hamburgo aqui, ó, tá gasolina demais. R$4,23. Os telespectadores já se comunicando através do WhatsApp. Então, Novo Hamburgo, R$4,23. Então, eu insisto, o que é cartel? O que é cartel? Por que 50 postos cobram o mesmo valor, se isso era para cada um ter o seu custo? Eu tenho um posto de gasolina com 30 funcionários e ela tem um posto de gasolina com 1.000 funcionários. O nosso custo não é o mesmo, a nossa alocação não é a mesma. Por que nós temos que trabalhar com o mesmo preço? Então, é essa questão. O Ministério Público foi muito atuante. Né? E eu lembro, lógico que não tem concorrência, eu me lembro que os postos de Canoas, o Ministério Público os intimou para se manifestarem porque eles praticavam um preço muito abaixo do Rio Grande do Sul. Queriam saber, era um dumping ao contrário. Por que eles faziam um preço tão baixo? Eles imediatamente subiram o preço. Então agora vamos saber por que os preços não caem quando há uma distância tão grande do que aconteceu em 30 dias baixar 17% e para nós baixou 3%, que estava 4,79, 4,50. É tudo a mesma coisa, que ninguém é bobo aqui. Para subir o gatilho é rápido, para descer, amigo. É difícil, né? É difícil. Por favor, arrumem o delay. Vocês estão por meio de mais... Mas da onde, dona Emília Bordinho? Vale, tem um botãozinho aqui. Escreva para mim aqui de novo e me diga de onde a senhora é, onde a senhora está assistindo, porque senão fica muito genérico, né, Roberta? Sim, Magda. O Ministério do Trabalho finalmente foi decidido que vai ser extinto. Significa o seguinte, o Ministério do Trabalho é extinto, porém as suas funções não. Segundo o futuro ministro, chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, será dividido entre Justiça, Ministério da Justiça, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania. O Ministério da Justiça cuidará da concessão de cartas sindicais, fiscalização do trabalho escravo e por aí vai. Ou seja, o Dr. Sérgio Moro vai ficar dentro de um vespeiro que é onde a gente sabe que tem muitas fraudes. A estrutura que lida com políticas ligadas a emprego ficará uma parte com o Ministério da Economia e outra parte com a pasta da Cidadania, que é o nosso gaúcho futuro ministro Osmar Terra. Acho que foi novamente um golaço a ideia de diminuir as funções, enfim, e todo esse custo que um ministério traz, porém, deixando eficaz que cada setor possa contribuir para, no final das contas, gerar emprego, um emprego de qualidade e assegurar as garantias que todos os nossos trabalhadores merecem ter. Achei perfeito. O que tu achou, Gustavo? Bem. Esse negócio de ministério, tem um negócio curioso que saiu hoje. Eu lembrei hoje. de ti. Tem um negócio curioso que saiu hoje. As pessoas dizem, extinguiu o Ministério do Trabalho. Ele não extinguiu. Não. Ele
incorporou. Perfeito. Ele pegou as secretarias e esparramou em outros ministérios. E entregou para o Moro, no Ministério da Justiça, a mais complicada, que é a que autoriza as cartas sindicais, que é onde está a sacanagem. Que é onde tu gritasse a vida inteira aí nessa bancada, dizendo que é onde está a sacanagem. Nas cartas sindicais. Vendem cartas sindicais, né? É onde está a sacanagem. Então, assim, isso eu achei ótimo. Por outro lado, ele nomeou uma pastora da Igreja Evangélica como ministra dos Direitos Humanos. E aí agora eu vou pegar um pouquinho da opinião do Chicão, que é o seguinte. Eu não sou contra direitos humanos, mas essa expressão no Brasil foi deformada. No mundo inteiro, a relação da cidadania com os direitos humanos é ligada ao respeito, à preservação da integridade física e às regras estabelecidas pela Carta das Nações, em que consta a Carta dos Direitos Humanos. Bom, no Brasil, direitos humanos virou organização não governamental que trata bandido como coitadinho. Essa é a imagem que ficou. Políticos se elegeram com esse discurso. E no Brasil, eu acho que não merecia um ministério. Eu acho que poderia ser uma secretaria também incorporada ao Ministério da Justiça. Bem pensado. Eu não entendo. O Ministério do Trabalho foi dissolvido. Isso. Foi fragmentado e as secretarias repassadas para outros ministérios. Acho que o Ministério dos Direitos Humanos poderia também passar por esse processo. Ou seja, uma Secretaria Especial da Família, voltada a uma série de regramentos, a Secretaria Especial da Mulher. Acho que até ele ficaria melhor com o Malta, né? Eu acho que o Magno Malta que ficou muito bravo. Porque ele estava pleiteando. Mas essa pastora foi indicada por ele. Por ele. Sim, mas ele queria o lugar. Ele queria. Ela é advogada, especialista em direitos humanos, professora, pastora da Igreja Evangélica. Mas assim, eu acho que esse ministério não se justifica. Podia virar secretarias esparramadas. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Já que tu estás falando sobre essa pastora, que chama Damires Alves, o nosso telespectador Gilon Camilo diz o seguinte: já que este é um programa de mulheres inteligentes, independentes, gostaria de ouvir a opinião das integrantes sobre as declarações da pastora Damires Alves. Aí ele falou possível indicada a um ministério, efetivado, pelo menos já foi dito. Abre aspas. O ideal da mulher seria que ficasse deitada em uma rede e que o marido trabalhasse para enchê-la de joias. Foi isso que ela escreveu isso. Ela escreveu isso. Por isso que eu achei que, além do ministério ser, digamos assim, inadequado... ela foi inadequada. Eu já vou dizer assim, ou essa moça falou meleca, ou essa moça não tem tamanho... eu acho que ela não tem tamanho. Acho que ela não tem tamanho, porque ela já disse uma outra coisa, que mulher tem que ser não sei o quê... Foi mal. O que tu acha, Roberta? E Ana e Carla? Pediu a opinião das meninas. Ele pediu a opinião das meninas e o Gustavo Vitorino deu a opinião? É surpreendente, no século XXI, nós mulheres passarmos por esse constrangimento. Uma mulher chegar a se colocar dessa forma. Lamentável. Lamentável e tão uma líder, irreal, né? Uma líder de uma igreja. Irreal, é uma pena. O que acontece? Até agora a gente não tinha tido essa desilusão, porque acho que foi pela primeira vez que ele teve que atender um pedido de uma bancada que já estava muito insatisfeita, porque já tinha feito outras proposições e ele não tinha aceitado as outras proposições para outros cargos e que, de certa forma, ele estava devendo E ele não quis pegar o Magno Malta, porque se ele pega o Magno Malta, fica mais declarado. Fica ainda mais declarado no sentido de que ele já tem processo e tudo mais, então ia pesar ainda mais. Mas acabou também não escolhendo muito bem, saiu dessa vez do discurso da técnica e que não tinha que fazer negociata com ninguém. Então, realmente, nessa nomeação não foi das melhores. Vamos à opinião jovem da Aninha Aguiar. Que já tem, inclusive, um pedido de casamento aqui, mas eu não vou deixar ela... Ela vai ficar muito grande. Vamos se acalmar. Muito grande no primeiro dia. Tem uns passadinhos aqui que eu tô enquadrando. Mas enquadra aí. Vamos lá. Mas acho que condiz um pouco com que talvez os valores que ela vivencia, que ela até representa, porque a gente também tem que entender que essas pessoas, elas representam aquela comunidade que a colocou lá, mas eu acho que mesmo até vindo dessas pessoas que têm um credo, talvez influenciado pela sua religião, um pouco mais de que
esses papéis que antigamente a gente vivenciava, que existiam essas definições, que a mulher ficava mais em casa, cuidando do lar, cuidando da família, até a nossa atual ainda, a primeira-dama, já se manifestou de alguma forma que gerou um desconforto, mas a gente vem mudando aos poucos esse pensamento. Eu acho que a nossa geração vencia, até o Vitorino brinca com essa coisa dos direitos humanos, de escutar todos os lados. Acho que também as mídias sociais possibilitaram isso, e vejo que muitos políticos, às vezes, acabam morrendo pelos tweets. Né? Mas nem pela boca. Então, depende dessa declaração, como ela foi estruturada, em qual momento ela foi colocada, porque até o nosso atual, agora, presidente, que será da gestão de 2019 no país, eleito com uma máxima, com uma maioria, com um novo projeto, ele também precisa seguir certas estruturações que ele falou que vai tirar todo esse regime, toda essa Fica a dica da Aninha para o Bolsonaro também. E eu não Fica sei a dica. E a Aninha falou um negócio interessante, eu não sei se essa declaração não foi tirada do contexto. De um outro contexto, né? Porque ela pode ter sido dada em 2005, 2000. Então a gente tem que recuperar quando foi. Porque em época de fake news se retiram pequenas palavras de um contexto completamente. Você pega uma, duas frases soltas e faz o diabo. O próprio presidente já teve algumas declarações que foram colocadas amplamente na mídia, tentado até com uma campanha contra os seus ideais, mas ele próprio desmentiu isso ao longo da sua campanha, que foi basicamente através do Facebook e do Twitter. Perfeito, Ana, perfeito. Chicão. Dona Magda, eu vou falar agora como professor de história que analiso sempre o comportamento das pessoas, e uma das minhas teses de formação foi antropologia, sabe? E que é estudo antropologia. Os direitos humanos, está todo mundo enganado, está tudo distorcido no Brasil, que é direitos humanos. A Convenção de Genebra, que instituiu os direitos humanos, não fez os direitos humanos para proteger bandido ou policial, não tem nada que ver. Êxodos de populações, etnias, presos políticos, exatamente, prisioneiros de guerra, para não haver tortura, esse tipo de arremate. E não o policial e o bandido. Se não é caso de direitos humanos, policial e bandido é caso de uma coisa social. Agora, esta distorção, em alguns casos... Vai o brilhante companheiro ali, Brilhante companheiro. Deixa eu passar aqui a ficha do PSL. Tem que dar a ficha do PSL com o Vitorino aqui. E se candidata a uma vaguinha de ministério que ainda tem. Parou. Ele não tá bem. Ainda tem uma vaguinha. O Chicão vai ser chefe de gabinete. Tá, ok. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Um pouco de distorção tem, às vezes, as pessoas que não estão enxergando bem. Não se dão conta que pode estar precisando de um óculos. Não se dão conta que tem um óculos, mas faz tempo que não vão no seu oftalmologista, você já está precisando de um outro grau de lentes. É ou não é verdade? Então, eu chego com a solução, que é com a Center Ótica, ali do Mãe de Deus Center. A promoção do Varilux em dobro continua, ou seja, você paga um par de lentes e ganha o outro de presente. O mesmo para a visão simples e também para as visões com lentes filtro azul. E a grande novidade dessas últimas semanas é que as lentes Rodenstock Duo, que é a melhor lente do mercado, também agora estão em promoção lá na Center Ótica. Você paga uma e agora ganha o outro par. Mas antes você tem que passar pelo seu oftalmologista para saber exatamente o que você precisa. E logo em seguida você vai no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. Não vai misturar os Mãe de Deus. É na Carlos Gomes, na Avenida Soledade, 565. Para os clientes em compra, tem 1 hora de estacionamento por conta da casa. E eu quero mostrar para vocês que a gente pode botar também esse grau, essa lente, em óculos de sol. Olha aqui, ó. Esse aqui eu amei. Eles estão com uma coleção... Eu fiquei muito bonita. Muito bem. Então, gostaram? Eu gostei, adorei. Bah, esse tá muito lindo. São os novos óculos da Carmin também. Eles têm todos os óculos da Carmin lá. Então, assim, ó, Mãe de Deus Center, Carlos Gomes, Avenida Soledade, 565. E eu já vou contar para vocês uma coisa que nem sei se era para contar, né, Chicão? Tu fosse convidado? Toda a bancada está convidada para, na sexta-feira, das 16 às 18 horas, participar de um happening na Center Ótica, com belisquetes, docinhos. Tô dentro. Tá dentro. Já fala a janta dele lá. Todos nós estamos... não tem programa. Todos você... Tem, até às 18 só. Depois das 18 a gente vem tudo pra cá. Tem uma Kombi lá nos esperando. Tem? Nós vamos tudo pra Kombi, Dona Magda. Pois não, seu Mário. O senhor Olavo de Carvalho, esta figura impoluta, tão puta, tão maravilhosa, né? Hoje até me perguntaram isso, eu comecei a rir.
Ele tem umas posições realmente ridículas. Primeiro, eu comecei a ler o que disse a filha dele, a dona Heloísa. Meu Deus, nunca vi uma filha descascar. Como é que é? Diz meu Deus de novo, adorei. Meu Deus. Não, tu falou com uma coisa assim. Não é, meu Deus. Tipo mafiosa. De Elza Soares, dona. Não. Mas eu sou Vamos lá, a pessoa tá falando sério. Agora me esculacha Só também. a voz, seu Mário, mas a sapiência é dos deuses. Bom, então o seu Olavo de Carvalho disse uma pérola. Ele que é o mentor, ele se diz mentor especial do Bolsonaro. Ele diz o seguinte, eu ia dizer espiritual, especial, sei lá, qualquer coisa parecida. Que isso? Então, ele disse que o Fernando Henrique se elegeu ganhando do Lula porque tinha uma iniciação maçônica. Ai, mas que bobagem, o que tem que ver? Isso, sabe, não tem nada a ver. A maçonaria é uma confraria, uma irmandade, uma coisa que deve ser respeitada. Claro, os irmãos se reconhecem e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, esse Olavo de Carvalho, que está postulando ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ah, não tem estofo para isso. Que não ficará ofendido se convidado for para ficar em Washington como embaixador do Brasil, depois tudo que ele fez. Todo mundo quer pegar a cara do menino. Eu também não vou ficar ofendida se ele quiser me levar como... Para Roma. Não, mas como o Olavo de Carvalho, para Roma, pode ser, mas podia me levar de assessora, eu vou gostar também. Agora, eu quero dizer para vocês, tem umas figuras, e essas figuras vão começar a sobressair-se a partir de janeiro. Eu tenho a impressão que não vai ter muito tiro a partir de tiro no bom sentido, né? Porque vão começar a aparecer coisas aí escabrosas. É que tem um negócio, né, Marli? O ministério do Bolsonaro está sob pressão só na indicação. Imagina quando assumirem. O sujeito tomou uma decisão, cortou a compra de 120 canetas para 100 canetas, o mundo vai cair na cabeça dele. Isso é verdade. Tinha uma incorporação de não sei, uma incorporação do Ministério, não sei o quê, tinha uma incorporação do salário de técnico que ele cortou, o mundo vai cair na cabeça dele. Então, preparem-se, porque não pensem que a esquerda, aquela rapaziada lá, né? Não pensem que eles estão mortos. Essa gente vai incomodar e muito. Vai pro meio da rua, sindicato, essas coisas, eles vão atordoar. E o nosso país está quebrado. Magda, eu só perguntaria o que teria feito o jornalista Gustavo Vitor nos últimos 16 anos. Ele não criticava porque ele já tá xingando a crítica que começará em partir de 1º de janeiro. Isso chama-se prevenção, igual a camisinha. Igual a camisinha. Use camisinha. Ele adorava ser o estilhaço, agora que ele vai ser um vidrinho ali. Agora ele tá achando jogar umas pedrinhas nele, ele já Mas eu quero dizer o seguinte, olha aqui, ó. O Sérgio disse pra mim que eu tenho o melhor emprego do mundo. Porque todo mundo se incomoda. E tu acreditou? Quando falar mal da vida alheia, eu ganho pra isso. Boa noite, dona Magda. Esse papinho do Ruschel é típico da esquerda. Sempre nas entrelinhas, protege os bandidos. Isso. Essa conversa que o sistema tem que mudar, com oportunidades, empregos, todos sabemos. Mas isso é só daqui uns 100 anos. Enquanto o doutor Ruschel que vai fazer uma visitinha aos familiares do bancário morto pelos assaltantes, que o senhor trata como desprotegidos da sociedade. Por esses comentários, aí vem, mas é uma bagunça. Dona Magda, o engraçado é que as pessoas, elas ouvem o que elas querem. Mas sempre, eu já dizem mais o que elas querem. O que eu condeno aqui é a lei do talhão. Tá, mas tudo bem, nem eu produzo. Do olho por olho. A sociedade, felizmente, evoluiu. Hoje somos sociedades organizadas. Hoje nós conseguimos segregar aqueles que não conseguem viver em sociedade. Essa é a ideia. Aí. Não tem que proteger bandido, nem querer bandido solto, nem bandido vivo. Né? Vamos ver o que diz o nosso pessoal do WhatsApp. Gostei da Ana, inteligência, sabedoria e simpatia. Bem-vinda. Dificilmente gosto dos novos. Diz a Vera de Casteirinha. Vera, muito obrigada. A Vera é boa. Eu sofri bullying da dona Vera há muito tempo. Aliás, alô, Ruschel, ótima colocação em relação à violência. Coerente a todos da bancada, a partir de quando começou a crescer. Quando os poderes assumiram o papel de bandidos, tirando do povo as possibilidades de se desenvolverem. Na educação, saúde e segurança, começando a fazer doutrinação ideológica na escola, colocando o capital como sendo vilão. E as mídias também são grandes responsáveis pelo papel que deveriam representar, diz o Edmundo de Bento Gonçalves. E aqui a Tatiane de Horizontina faz uma pergunta. Será que a nova ministra foi com um ponto final de exclamação ou afirmação? Ou foi uma pergunta? Tudo muda, diz ela. É verdade. E por fim, boa noite, Magda. Assim como a nova integrante tem um fã e voti,
pois aqui em Novo Hamburgo a Carla tem uma fã incondicional. Beijo. Olha aqui, ó, Carla, isso que vocês acabaram de falar, o Kleber Mosmato diz o seguinte: eu tomei conhecimento da declaração da pastora Damires, lendo o jornal. Gostaria de ler o texto dela na íntegra para saber se as declarações dela, de que mulher ficaria deitada na rede, enfim, drará. Tirar frase do contexto é tática antiga, já para desmoralizar Bolsonaro e equipe. Não conheço a pastora, mas, sinceramente, duvido que ela tenha dito ou ser levada ao pé da letra. Eu li, Kleber, para tu não achar que eu não quis ler, mas foi exatamente o que a Ana acabou de dizer, né? Quando ela falou, tem que ver o contexto, o Gustavo até concordou, enfim, tá? Mas, de qualquer maneira, eu faço este registro. Falando em registros, Gustavo Vitorino, começando a semana, tu não traz nada de novo para nós? Pois é, Magda, é que, assim, ó, as pessoas ficam pensando, puxa vida, eu queria ter um Kia. Eu, por exemplo, eu tenho olhado. Quem não quer ter um Kia, Eu fui né? na internet para ver os carros. Pois é, custos, e agora, você que sempre quis ter um Kia, a Sam Motors está com uma promoção. E que promoção? Olha, a promoção é imbatível, promoção de final de ano. É o Black Year and Kia Sam Motors. Bacana, né? Black Year and Kia Sam Motors. É Kia Sportage com bônus de R$ 7.200, Kia Cerato com bônus de R$ 6.500. Você não pode perder. Leve o seu seminovo na troca, faça o test drive e troque de carro. Mude para um Kia da Sam Motors. Essa promoção é realmente imbatível, é imperdível. E, sabe, ela só vai até o final do ano, né? Então corre para a Sam Motors e garanta já o seu Kia Zero no Black Year and da Sam Motors. Em 2 endereços, na Ceará 370, ali pertinho do aeroporto, e na Ipiranga 8113, ao lado do pós-venda da Kia. Black Year and da Kia Sam Motors. Mudar faz bem. Que bacana, que bacana. Deixa eu só dizer duas coisas. Primeiro, o delay é aqui em Porto Alegre mesmo, tá? E diz que tá Deus no programa do Paulo Sérgio. E falando sobre carro, Gustavo, eu adorei as ofertas, eu vou ter que dar uma bisolhada lá. O Charles Stout comentou o seguinte: a máfia dos postos de gasolina tá demais, pois logo aumentam os preços dizendo que a gasolina subiu. Porém, na hora de baixar, eles sempre alegam terem estoque velho, preço caro, tudo é uma máfia, quero ditadura. Aí ele já quer fechar o STF, o Senado, deputados convocaram a eleição para a nova Constituinte, Bolsonaro ser aberto na imprensa, porém governar com mão de ferro, contra a bandidagem, e assim ele vai, fecha as segundas-feiras, tudo funcionava, né? Temos que ter intervenção nos postos e distribuidores de combustíveis já, diz o Charles Stout de Ivoti. Magda? Só para, perdão, interromper aqui o Tem preferência. Aqui mulher tem preferência. Neste canto, na parte esquerda da bancada, né, doutora Roberta? Sempre verdade. Mulher teve preferência. Mas então, até trazendo as informações certinho, foi dada uma entrevista da ministra a um canal conservador também de cunho religioso e trazendo na íntegra o que ela falou, ela disse exatamente as palavras, para a gente ver como uma frase fora de contexto pode influenciar demais o nosso entendimento, como o Vitorino já disse diversas vezes aqui no Atualidades Pampa. Hoje, a mulher tem estado muito fora de casa. Essa é uma preocupação que eu tenho. Costumo brincar o seguinte: como eu gostaria de estar em casa toda tarde, em uma rede, me balançando e meu marido ralando muito para me dar joias e presentes. Esse seria o padrão ideal da sociedade, o qual eu discordo aqui dessa visão. Mas ela coloca aqui, mas não é possível. Hoje temos que ir para o mercado de trabalho. Então, mas ela acha o ideal. Mas isso não foi isso que ela colocou, né? Ela reconhece que não dá, mas que o ideal seria ficar nessa coisa. E eu não acho que o ideal seja isso. Aí eu concordo que o ideal é a igualdade. Mas ela tem a realidade. Nós estamos discutindo a opinião dela. É que ela disse uma coisa solta que pegou trimal. É um contexto da coisa. Ela não disse, acho que as mulheres têm que ficar assim. É um contexto. E ainda que a mulher resolvesse ficar em casa, com licença, vai ficar em casa, mas vamos educar os filhos, eu acho que ficar todas as funções são importantes. Para que o marido fique, né, morrendo, trabalhando para que ela tenha joias, é uma falta até de parceria, né? Porque uma mulher quer pegar junto. Então, se a mulher está em casa, ela assume as questões da casa. Olha, eu vou ser bem honesta para vocês.
Eu gostaria de ficar em casa, de papo pro ar, só viajando. E se eu soubesse que meu marido tinha outro, eu ia ficar bem quietinha, não ia dizer nada, mas ia viajar, ia fazer, ia acontecer. Ela disse que o ideal seria a mulher ficar em casa. Isso ela disse. Vocês estão querendo dizer que ela não disse uma coisa que ela disse. Essa é uma coisa que ela acredita, mas ela até depois coloca aqui. Fez a observação de que os homens já estão participando das tarefas de casa e dividem responsabilidade. Eu queria ficar em casa, que queria o senhor que me sustentasse. Eu também queria uma tia que pagasse minhas contas. Eu não só gostaria de dizer o seguinte, eu sei que o Vitor Negro propôs tudo isso, a senhora não aceitou por quê? Não aceitei. Porque isso, tu sabe que no fundo, assim, eu não preciso, eu sou empoderada. Eu tô mais pra empoeirada, mas dizem que eu tô empoderada. Eu tô meio velha, já tô empoeirada e tal. Quero trazer uma... Eu posso comentar sobre a rede? Não deixaram falar? Pois não, já vai lhe interromperia, dona Clara. Deixa eu falar. A moça dos dedos dourados. Assim, que arrasou. Por sinal, vai contar pra nós. Depois ela vai contar. Depois eu vou contar. De toda a frase, o grande problema que eu vejo na frase, realmente ela disse que o ideal seria que a mulher ficasse deitada na rede, né? Então, assim, se ela dissesse que a mulher poderia estar em casa, cuidando da família, cuidando dos afazeres, fazendo um outro tipo de trabalho, que é um trabalho não remunerado, enquanto o marido está fora de casa, então a mulher, com aquele papel que ela tinha antigamente, que continua tendo, acumulando papéis hoje, mas que é um papel muito importante, aí seria muito diferente. Agora, a mulher deitada na rede sem fazer nada, não. Aí é demais, até porque a mulher que ganha tudo do marido, que fica, né, não precisa fazer nada, ela não fica deitada na rede, ela vai pro shopping, ela gasta, ela vai fazer sentimento estético. Ela só não fica deitada na rede, tá bom? É boa essa, dona Clara. Não é verdade, ela vai gastar o dinheiro no banheiro. Me assegurada a palavra agora, dona Magda. Por favor. A senhora é muito gentil comigo. Ele leva mais tempo nesse introito do que o próprio. O TRF4 deu uma decisão Imagina que se me tudo encantou. é assim, Marne. O TRF4 me deu uma decisão que me encantou, dona Magda, e trago muito mais pelo resultado da decisão do que propriamente pelo julgamento. Estava sendo julgado um gerente da Petrobras, Pedro Bastos, um anônimo veneziano aí, que teve a pena reduzida por 1 ano. Mas não é esse o detalhe da notícia. O TRF4 deu 2 considerações dentro ali que me encantaram. Primeiro foi uma decisão. Não progride de pena enquanto não pagar o prejuízo causado. Essa é uma evolução extraordinária. Pagar o prejuízo. Este gerente, e eu fico impressionado como é que a Petrobras tinha dinheiro para tanta gente. Esse gerente, ele conseguiu desviar para uma offshore 4,86 milhões. Só para ele como gerente. E aí teve esta condenação e ele terá direito à progressão de pena desde que ele restitua ao erário público exatamente o prejuízo que ele causou. Isso eu considero uma evolução extraordinária. E o segundo foi a fundamentação, dona Magda, dizendo assim, ele, um cargo alto como ele tinha escolaridade, tinha instrução, tinha família, tinha salário alto, ele tinha muito mais condição de ter resistido ao crime e não o fez. Por isso, a punição. Tá certo. Agora, vamos falar de coisas nas alturas? Vamos falar de trabalho em alturas, que é muito importante e se faz cada vez mais necessário por segurança. Pois trabalhos em altura é com a Vert Service, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais por absolutamente nada. Faça o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou até mesmo para a sua indústria. Mas grave isso, trabalhos em altura é com a Vert Service. www.vertservice.com.br, Marne. O presidente do Senado, o senhor Eunício Oliveira, que é uma das figuras mais bizarras e bizonhas da história da política brasileira, cidadão que responde a alguns processos e que é um multimilionário e que nunca trabalhou, sempre operou os problemas políticos. E negociando com o governo, né? As empresas dele só negociam com o poder público. Certo, agora ele vai começar a jogar pauta-bomba. Só uma pauta-bomba aqui, eu tomei nota aqui, são 600 milhões para o próximo governo resolver. Eu não sei por que essas pessoas têm tanto desamor pelo Brasil, pelo país. A primeira coisa do cidadão que é brasileiro, que é um nacionalista, que ama o seu país,
Diferentemente de outros países, quando o cidadão é eleito por um cargo público, serviu o seu país. Estados Unidos assim, serviu, o presidente serviu, o senador serviu o seu país. Aqui as pessoas não servem o país, elas se servem do país, né? Para enriquecer e para enriquecer os seus apariguados. É essa a minha versão de determinados políticos brasileiros. Eu não vou incluir todos os políticos. A unanimidade é burra, como diria o Nelson Rodrigues. Mas, nesse aspecto, alguns políticos se salvam. Mas a grande realidade é que os políticos brasileiros estão abaixo, muito abaixo. E quando eles se queixam da imprensa brasileira, determinados setores da imprensa brasileira são de extrema direita ou são de extrema esquerda, eles sempre reagem àqueles que os acusam e que provam a sua incapacidade, mas principalmente o seu desamor pelo Brasil. Zero para os políticos brasileiros. Olha, já falando mais ou menos por essa área aí, o Sérgio Cunha diz o seguinte: a questão de direita e esquerda, fica claro que o Ruschel é de direita. Olhem bem para ele. Com esse cabelinho e um bigodinho alemão, é a própria encarnação do socialismo alemão. Por sua vez, estamos todos querendo a perfeição ministerial de Bolsonaro, quando antes nem sabíamos quantos de tantos. Em Porto Alegre, até agora, ainda não sabíamos nada do secretariado. Tomara que também sejam reduzidos. O pior de tudo isso é descobrir que nem no tumeleiro tem piso e que o gringo não estava certo. Parabéns à polícia de uma forma em geral. Era para ser 15 ministérios no início prometido e agora são 22. Parece que são 22 por enquanto. Tem um negócio nadando na minha água. Eu queria cumprimentar a senhora Simone Messias Zanella, que é presidente do Conselho da Comunidade para Assistência dos Apenados, que ela faz uma turma de formatura na Júris, dia 5, no meio da tarde, que é só para apenados e mulheres vítimas de violência. É um curso de artesanato, a profissionalização, aprendendo a gente que cobra tanto aqui, né? Eu me lembro que a gente vinha falando e por isso que recebi isso aqui, uma atividade. Fizeram um curso, aprenderam a arte do artesanato, que oportuniza uma série de atividades. Então, a formatura deles é dia 5. Parabéns à presidente pela iniciativa. Participaram do curso Mulheres Vítimas de Violência e Apenados em Liberdade Condicional, que saem, têm a dificuldade de conseguir um emprego exatamente pela sua condição de ex-prisioneiro, presidiário, né? Então, tem esse curso aqui muito bacana, que divulgar bastante para repercutir. Muito bem. Carla. Ontem, então, foi a apresentação... Me conta como é que foi. Ontem a Carla foi... O que tu foi? Foi a Fortuna. Carla foi a Fortuna, por isso que ela tá toda dourada. Toda dourada, do Carmina Burana. Foi lindo, lindo, lindo. Que música maravilhosa, assim, aquela música que arrepia a alma, é uma coisa assim Carmina Burana é assim, ó... Mas foi assim um espetáculo maravilhoso, também o Balé Alice foi lindo e assim, mais lindo ainda é o carinho dos telespectadores que nos assistem todos os dias, que quando eu ia até o palco, eles me chamavam e diziam: Carla, eu amo aquela bancada, que programa maravilhoso, é o melhor programa que tem, não tem no Brasil, não tem na América Latina, não tem no mundo, exatamente, era uma coisa assim, as pessoas realmente apaixonadas pela Atualidades Pampa, mandaram assim 1000 beijos, 1000 carinhos. E uma senhora chegou a escrever no papel e disse assim, ó: Carla, que bom te conhecer pessoalmente. A minha netinha também vai dançar. É o 3º ano dela nesta maravilhosa escola de dança. Ela tem 8 anos, a Helena. Adoro vocês todos, pois são muito inteligentes. Assisto até o repeteco, mas o Marne... Tiro meu chapéu para ele, enciclopédia ambulante. Gostaria de conhecê-los pessoalmente. Beijos a todos. É a Elza Bittencourt. E não foi só ontem no espetáculo, que, aliás, eu quero agradecer a Vera Bublitz pela oportunidade que eu tive, que realmente desempenhar esse papel, não só na apresentação, mas por poder estar no palco e ser a Fortuna também foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi, que eu já fiz enquanto artista. Muito na minha vida. Então, fica um beijo carinhoso para a Vera e para Carla Bublitz. E hoje eu fui para o centro da cidade, aí foi no cafezinho que eu tomei, eu tirei foto, aí foi no estacionamento que eu cheguei, a menina que toma conta do estacionamento assiste o nosso programa. Aí foi no evento que eu apresentei, as pessoas me paravam. Então, assim, realmente, a nossa
nossa bancada está com tudo, nosso programa é de uma audiência incrível e o carinho dos telespectadores é aquilo que mais deixa a gente feliz, porque a gente faz esse trabalho, Marne e Barcelos, exatamente para chegar na casa das pessoas e para a gente conseguir essa comunicação. Mas eu só gostaria de dizer algo muito especial, mas não precisa só estar na televisão para querer tirar foto com a senhora. É verdade. Ai, viu? Ai, olha. Eu, de uma forma muito respeitosa, quer dizer que a dona Carla estava linda, curti todas as fotos dela. Eu também E comentei exatamente, sempre de uma forma muito respeitosa. É claro. Tu sabes, Ruxa, que eu tenho uma dúvida. Calma, que eu dona Magda. te confesso. Eu tenho uma dúvida e eu não consigo, assim, somente com os meus neurônios saber. Me ajuda. Se isso tudo é vaselina, ou se tu, assim, tu tem umas coisas assim... A senhora teria que conhecer as minhas consortes ao longo da vida, dona Magda. Tu acha? Mas eu conheço algumas. Foram poucas. Eu conheço algumas. Eu pergunto porque eu conheço algumas. Ficou vermelho. Olha como ele ficou vermelho. Eu acho melhor a gente mudar de assunto, passar por esses dias agora, esse Natal que está chegando. E aí o Natal começa, a gente tem que começar a pensar nos presentes, não é verdade? Pois é, você já pensou em dar um grande presente, um presentão mesmo, mas um presente daqueles, como, por exemplo, dormir confortavelmente e bem, como se fosse um verdadeiro rei ou uma rainha, e acordar no outro dia pleno, relaxado? Você está merecendo esse presente, viu? Então agora eu tenho uma dica para vocês, ótima e imperdível. Dá uma passadinha lá na Sleep Shop, porque tem um estoque em pronta entrega em toda a linha de colchões das melhores marcas, King Coil, Flex, Simmons, enfim. E agora tem outro travesseiro! Esse aqui, ó, é todo molinho, fofinho, assim, ó. Ai, meu microfone, vão me matar. Assim, ó. Sabe aquele travesseiro de hotel que tem pena de ganso? É esse aqui, ó. Assim, ó. Olha aqui. Aqui. Dá pra dormir. Dá pra dormir. Dorme. Tu dorme aí que eu durmo aqui, ó. E tá com preço de promocional, porque aquele outro terminou, né? Aquele outro terminou. Esse aqui custa 100 e não sei quantos. Preço para você no Natal. 79 pila. 79 pila. Ele me alcança ali, por gentileza. Vou mostrar para eles aqui, ó. Olha aqui, ele faz horrores aqui, ó. Ele é travesseiro de pluma sintética, toque extra macio, conforto inigualável, suave em todos os sentidos, ele não tem cheiro e o que é muito maravilhoso, fácil de cuidar, lava e seca na sua máquina. Olha que coisa... Vai lá. Para, 24 de outubro. Para que eu tô quase. Com a Denise, 24 de outubro, 13h63. Rogério e a Denise estão lá esperando por todos vocês, com simpatia, com cafezinho. Outras informações, 3330-1592. Mas eu sugiro que você vá direto amanhã às 8, quando abrir, porque esse aqui vai sair ligeirinho. Agora não posso, alguém fala porque eu quero descansar. Aí eu tenho um recado pro Ruxa, eu posso? Mas não me trata mal, já não me trata mal, pelo amor de Deus. Oi, Carla. O Ruxa é um baita pé quente. Só mulherão que brilha no quintal dele, né? Antes uma baita loira, agora uma morena de parar o trânsito. Eita, quero ser amigo dele. Vou visitá-lo no verão na Praia do Barco. Mas quem vai sou eu. É um pulinho de Arroio Teixeira. Abraço a todos, em especial a nova integrante da bancada. Estamos de olho, diz o Ricardo. Obrigada, Ricardo. Ricardo, eu tô em grande fase, Ricardo. Tá. Em grande fase. Agora, mais ou menos, né? Porque assim, ó, tudo bem, sou a Ana de Capão da Canoa. Carla, fala pro Ruxa que chegou no programa como príncipe, aí conquistou a todos, mas aos poucos foi mostrando ao que veio. Esquerdista verdadeiro. Aí virou sapo, não deu, né? Virou Beijos sapo a todos. E um grande no Vitorino. Amamos muito ele. Muito obrigado. O doutor Neto Ruxo me lembra o entregador de pizza. Tá sempre do lado de uma delícia, mas não pode chegar perto. Que grosseria! Que isso! Bem no dia que ele tá do lado, grosseria com o Ruxa, grosseria com a Aninha. Tu vai decepcionar, ela mudou de lado na bancada. Queria que eu chamasse o que, Aninha, de feia? Não. Queria que eu chamasse o que, de feia? Eu posso fazer uma delação? Faça, por favor, mas não tem premiação. Não é premiado. O Ruxa e o senhor Vitorino chegaram na empresa às 3 horas da madrugada de sábado para recolher pegar os veículos. Às 3 da madrugada. E parece que estavam acompanhados, né?
Sim, tinha que ter alguém para dirigir. Sim, né? claro, estavam acompanhados. Os dois estavam vivos, tinha que ter alguém para dirigir. Isso é verdade, tá sim. Magda, tá Embora não seja de bom tom o Marne começar a cometer inconfidências. Até porque quem tem telhado de vidro não atira pedra do vizinho, né? Meu amigo, estava tentando dormir. Falamos. Roberta, fala, Roberta, para fechar o pano. Fecha o pano, Vou fechar o pano, trazendo rapidamente as conclusões do G20 que acabou de acontecer em Buenos Aires. Contrariando as expectativas, a reunião foi bem positiva. O documento final estipula uma reforma da Organização Mundial do Comércio, tentando firmar a relevância da Organização Mundial do Comércio diante dos acordos bilaterais. Eles querem um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo. Chamou muito atenção nesse documento final uma questão que é os direitos das mulheres, entre os quais reduzir as diferenças de salário entre os gêneros. E, por fim, quando terminou o G20, houve o tão esperado encontro bilateral entre China e Estados Unidos. Pois o presidente dos Estados Unidos encontrou-se num jantar amistoso de 2h30, comendo um suculento carne bovina argentina, num elegante hotel ali no bairro da Recoleta, e parece que eles fumaram o cachimbo da paz. Por quê? Porque estávamos todos aguardando 25% as tarifas de importação dos produtos chineses, que conseguiria um valor ali de 200 bilhões de dólares envolvido. E não vai haver mais isso. O Trump puxou o freio, quer dizer, houve um movimento muito positivo para os mercados internacionais, para a economia no ano que vem. E, se Deus quiser, no ano que vem, o G20 se encontra no Japão com novas perspectivas e tomara que nós, brasileiros, estejamos bem representados, com bastante força, com bastante comércio internacional ali, fazendo com que tenhamos, no final das contas, emprego. O Brasil precisa de emprego, não é, Gustavo? Sim, mas eu vou falar uma coisa para você. Essa paz entre o Trump e o Kung Fu lá, acho que não vai durar muito, não. É bravata. É porque ele e o Kung Fu, eles têm uma diferença significativa na... Quem seria o Kung Fu? O presidente da China lá. O Kung Fu é da China. O da China. Japão, Não, é o da Coreia do Norte. Não. O Kung Fu é da China, o presidente da China. Não, mas ele não era mínimo, agora era mínimo. Não, da China. Do Japão. É que essa briga é ruim para os dois. Porque, primeiro, o país que mais investe na China é os Estados Unidos. Praticamente todos os grandes fabricantes e marcas mundiais americanas fabricam na China. Pega o seu iPhone e você vai ver, feito na China. Por outro lado, a China tem no mercado americano o maior mercado mundial. Os chineses vendem muito para os americanos. E os americanos fabricam tudo na China. A China é a fábrica do mundo. Então, é o tipo da briga, assim que... Né, Chico? Aquela briga que um não pode brigar com o outro porque um precisa do outro. Pode. É uma briga mesmo. É o cachorro correndo atrás do rabo. Mais ou menos. Eles não vivem um sem o outro. A grande bronca do Donald Trump é que existe um desequilíbrio na balança muito significativo. Os americanos compram muito mais dos chineses que os chineses dos americanos. Mas, Vitorino, porque ele está querendo equilibrar um pouco isso. Eu acho que o iPhone fabricado nos Estados Unidos ficaria muito mais caro que fabricado na China. Muito mais caro. Custa a mão de obra chinesa. É isso que eu estou querendo dizer. A China virou a fábrica do mundo. Então, para você ter produtos hoje por preços mais em conta, existe uma exploração também da mão de obra chinesa. Sem dúvida alguma. Mas tu encontra lá as coisas que também são caras. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Magda, é que o que o Donald Trump quer não é brigar com a China, ele quer equilibrar a balança comercial entre os dois países, que é muito deficitária para os americanos. Não, nada que eu quer dizer que o Porto Alegrense hoje começou o dia, dona Magda, aqueles que trabalham cedo, que labutam, que necessitam, que precisam trabalhar, dona Magda. Foram passar pelo túnel da Conceição, uma escuridão, dona Magda. O seu Russo anda meio vermelho ultimamente. Mas o que houve em realidade? Acho que o reflexo Seu Mário, pessoas que se dirigiam ao trabalho, porque o centro ainda recebe muitas pessoas, né? Muitos negócios tem no centro lá. E ao passarem pelo túnel da Conceição, uma escuridão. Na verdade, foram roubados os fios. Um jovem que aí a gente tem que dar razão, e é uma das coisas que nós temos que discutir, um jovem que deveria estar preso, por quê? Porque já condenado, não era para estar solto.
condenado era para estar cumprindo pena. E em estando solto é que repete o furto. Então, um apenado estava solto, então roubou os fios lá e deixou uma escuridão. Isso tem, lógico, que dá trabalho para a IPTC, deixou todo mundo preocupado lá, o que poderia ter acontecido, e a reparação não é fácil, porque ele desmanchou todo o sistema. Leva mais de um dia. Exatamente. Ele desmanchou todo o sistema, não é um simples tirar de fios e colocá-los, né? É o sistema todo. Mas pegaram o cara que tinha roubado. Um rapaz de 26 anos, um jovem, dona Maria, e já condenado e reincidindo no furto. Agora, como é que ninguém percebeu, porque ele deve ser subido, levado uma escada, alguma coisa ele fez para roubar os fios. Ninguém viu isso aí na madrugada toda. Ou alguém viu e não fingiu que não viu, né? Tem. É pra ter. Tanto é que eu acho que que às vezes se confunde com o próprio servidor da área. Tu pode imaginar um cara pendurado no fio, tu imagina que ele esteja trabalhando, né? Tu não vai imaginar que 3 horas da manhã, o Chicão tá rindo, vai 3 horas da manhã de domingo, tu vai imaginar que um cara tá pendurado lá que não seja trabalhando, né? Ai. Olha aqui, eu falei lá no começo do programa que hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E a nossa prefeitura teve a ideia, e já começou nesse dia de hoje, obviamente, criou um projeto que vai se desenvolver até o final da semana seguinte, que chama o Porto Orla Acessível. Tudo a partir das 17 horas de hoje, para dar o start nas comemorações no Atracadouro, ao lado da usina do gasômetro. É um espaço com tenda, que vai chamar a atenção da sociedade para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Vai se estender todo esse projeto até sábado, dia 7, né, com programação variada, incluindo prestação de informações diárias com técnicos do Ministério do Trabalho, da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social, além da divulgação e também da exposição de projetos de parceiros na área de acessibilidade e inclusão social. Lá, nessa terça-feira, nessa segunda-feira mesmo, às 17h30, foi lançado o projeto 1000 Brinquedos, 1000 Sorrisos, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a instituição Assistiva Tecnologia. Depois teve a apresentação de voz e violão com o Bruno, como é que ele chama? Bruno Schaffer, que é um jovem. Então, assim, todo esse dia, toda essa programação, o start foi dado nesta segunda-feira, no final da tarde, início da noite, lá na Orla do Guaíba. Marne. Eu me emocionei muito com a notícia que hoje pela manhã passei na Rádio Pampa sobre o ex-presidente George Bush. Ele tinha nos últimos 2 anos, no último ano e meio, um cachorro labrador, que como ele estava imobilizado em função do mal de Parkinson, ele não tinha, o cognitivo dele não funcionava mais. Então o cachorro ajudava ele até nos telefones e tal. Então um cachorro maravilhoso, que foi adestrado para isso e que estava do lado dele. Eu estou com a fotografia do ex-presidente Bill Clinton ao lado dele e o cachorro está sentado à frente. E o que aconteceu? Quando ele morre, o cachorro se deita ao lado do caixão. Eu achei isso uma coisa maravilhosa. E achei mais maravilhoso a atitude do filho, que também foi presidente, o Bush, que eu fiz muitas críticas contra ele, chamei de miasmático e tal, mas nesse caso eu sou obrigado a respeitar a bondade do ex-presidente Bush. Sabe o que ele fez? Doou o cachorro para alguém que necessitasse. O cachorro é muito novo, ainda tem 2 anos e tem muitos anos ainda de vida útil para auxiliar essas pessoas. Tomara que ele se adapte a outra pessoa. Talvez deve se adaptar, tem ensinamentos e tal. Então, eu achei fantástico. Está aqui a fotografia, o ex-presidente, numa situação lamentável, um homem que foi o mais poderoso do mundo, imobilizado numa cadeira de rodas, junto do presidente Bill Clinton. Então, quando a gente diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, claro que é, sem dúvida alguma. Depois dos dentes, que mordem a língua. Olha, o Marne hoje, e as pessoas aqui elogiaram, Marne, a tua colocação com relação aos políticos e a falta de envolvimento com a sociedade e dos princípios, né, da política e tudo mais. Quero trazer um dado para vocês. A Suíça tem 4 estatais, a Austrália e o Japão, 8. A Áustria tem 10, a Bélgica 12, os Estados Unidos e o Reino Unido 16, a Dinamarca 21, o Chile 25.
E o Brasil? Quantas estatais tem o Brasil? Umas 80. 418. E ainda há quem se surpreenda que o Brasil não ficou rico com tanta gente mamando em cabides de empregos. São os destaques de novembro. Nossa, maravilhoso. Mas nem eu supunha que tivesse tanta estatal. Eu também fiquei impressionada com esse dado. 418, pelo amor de Deus. Dona Magda, eu tenho controlado... Pode falar. Eu tenho controlado o MDB e a gente tem trazido aqui na bancada e casualmente teremos hoje, na terça-feira, o encontro dos 50 parlamentares do MDB com o presidente Bolsonaro. O presidente do MDB, o nosso querido, não menos querido Roberto Jucá, já disse que o MDB não vai negociar cargo, Gustavo. Não quer cargo. Mas ficou muito feliz. Eles vão lá pelo salgadinho. Ficou muito feliz com a indicação do Osmar Terra e que o segundo e terceiro escalão, se convidados, aceitarão, porque são brasileiros. Claro. São brasileiros. Não vão se negar a prestar um trabalho pela nação. Contribuir, né? Isso é importante, saber. E o Jucá, inclusive, que deve ter colocado o nome dele à disposição, porque como ele perdeu a eleição, dia 1º de janeiro, ele tem que sair debaixo da mesa. Ele tem que sair. Ele vai abrir uma consultoria parlamentar. Exatamente. Então, como ser vigarista? Na verdade, o presidente Jucá disse isso, que o apoio será, então, não será incondicional, será por matérias. Por exemplo, ele declarou 2 que eles vão apoiar na decisão, que é a reforma da Previdência, que eles acham extremamente importante, né? E umas outras reformas lá. Então, que a gente fique atento nessa movimentação, porque eu disse, desde que eu me conheço por gente, é o único partido que não esteve nunca fora do poder. E agora a gente já vê que ele está chegando. Amanhã tem reunião, tem gente disposta lá, vai mostrar currículo, vai entregar currículo lá. Não, são especialistas. A gente fique atento. Bom, olha aqui, tá chegando e tem gente que saiu de férias, que foi o Renato Portaluppi Scantofani. O futebol, como é que fica, como é que ficou, terminou o ano? O Grêmio ficou no G4, que era o que o Grêmio queria. Ele queria, né? E o que o Brasil todo torceu, a Chapecoense não caiu. Os times carioca, que fazem parte da história do futebol brasileiro, também ficaram legal. O Vasco e Fluminense. E a semana tem um jogo muito importante, que é a final da Sul-Americana. Começa em Barranquilla, Júnior, que é um time colombiano, contra o Atlético Paranaense. Essa partida é muito sintomática, porque aí vai definir se o Atlético Paranaense vai se tornar um grande no Brasil ou um grande regional apenas. E o Palmeiras fez uma grande festa também, inclusive o Bolsonaro, torcedor do Palmeiras, entregou as faixas de campeão brasileiro para o Palmeiras, e o nosso amigo Filipão mais uma vez ganhou, e a Libertadores continua uma novela. É marcado para sábado que vem em Madrid, já venderam quase todos os ingressos desse mega clássico. Agora o River Plate não quer jogar, porque o River Plate disse que ele vai se sentir prejudicado. Na real, ele é prejudicado, porque ele jogou a primeira na casa do Boca Juniors, a segunda dele foi furtada por um problema de torcida, mas num campo neutro o Boca Juniors pode surpreender ele. Só que isso aí pode causar uma grande punição ao River Plate e ao Boca Juniors, porque o mundo todo espera essa partida, né? Se não jogar nesse domingo, não pode mais jogar, porque o Interclubes começa semana que vem, né? Os caras conseguiram destruir o maior clássico da Argentina na maior competição da América. Que coisa, né? No mundo que inteiro. barbaridade. Olha, a Argentina... Eu não entendo nada de futebol, mas o que me chama a atenção é que a Argentina consegue fazer o G20, não consegue fazer uma final de um jogo entre 2 times. Mas aí até... Impressionante. Até para que a gente consiga linkar com o que foi falado no início do programa, a importância de se combater o crime organizado, porque essas informações, esses ataques que seriam colocados contra o ônibus do Boca Juniors seriam por causa de uma torcida organizada que, através de algumas restrições a respeito de ingresso, utilização do estádio, eles teriam planejado esse ataque. Mais uma vez falha a logística de achar que seria tranquilo essa passagem do ônibus, totalmente identificado com os jogadores e apenas 4 batedores. E mais uma vez a gente tem que parabenizar principalmente o 11º Batalhão, que faz uma logística incrível para os jogos. Lembrando que Porto Alegre vai sediar ano que vem não somente um clube na Libertadores da América, serão 2 clubes, o Internacional também está classificado. Então fica aquele questionamento. América nós também seremos exemplo e nós somos utilizados como exemplo, América ao contrário Arena, de sempre. Aliás, Aninha, essa história começou quando a polícia descobriu que tinham ingressos falsificados para a final River Plate e Boca. E sabe onde eles encontraram, Ruxo, esses ingressos falsificados? Na sala dos Barra Bravas, no Monumental de Nunes.
Mas o Russo sabe, os clubes são muito reféns da torcida organizada. Mas eram ingressos falsificados. Os caras estavam fazendo ingressos falsificados, vendendo dentro do estádio. E lá, essas torcidas, barra bravas, esses caras metem o dedo na cara do diretor do clube. Se não fizer, nós vamos não sei o quê, vamos aprontar, vamos. Por isso que essa informação que a Ana deu é importante. Não está descartada a hipótese dos barra bravas terem sido contrariados e terem feito aquilo exatamente para prejudicar o River Plate. De repente, é uma lição aos diretores de clube que ficam pedindo pinico para diretores. Mas aqui em Porto Alegre é a mesma coisa. Tanto não é muito diferente, não. Tem a torcida organizada que tem muito peso. Tem que dar uma encurtada. O Ministério Público de São Paulo teve uma época que cortou bastante, proibiu a Mancha Verde, proibiu Gaviões da Fiel, lá eles andaram punindo, os caras se acalmaram. Mas estavam nesse caminho que acontece na Argentina, de chantagear e meter o dedo na cara do diretor. Porque, Chicão, só para explicar um pouquinho a política eleitoral esportiva, é que depois que alteraram os estatutos de Grêmio e Inter e o torcedor vota, na verdade, tu tem que ser popular. Então, tu brigar com essas organizadas significa brigar com um percentual muito grande de liderança de sócios, que estão infiltrados de sócios. Então, o dirigente se sente tentado a sempre acordar, sempre pôr panos quentes para não romper. São 5, 6 torcidas. Falo pelo Grêmio, não sei quantos tem o Inter, a Ana pode saber, mas o Grêmio tem 5, 6 torcidas grandes, fortes, representativas, inclusive já com conselheiros dentro do Conselho Deliberativo do clube. E reflexo também que tem na política do Estado, porque um dos... o Gaúcho da Geral foi eleito com todo esse poder colocado. Então, é justamente isso, acaba extrapolando os campos, os gramados, acaba entrando para um lado político, e eu falo que infelizmente, os clubes que permitem uma certa insistência dessa torcida na participação na vida do clube, é uma instituição, dentro da instituição, acaba ficando refém dessas situações que acabam tirando totalmente o referencial do futebol argentino. Nesse caso, prejudicou o próprio clube, né? Nesse caso, prejudicou o próprio clube. Quer dizer, porque os caras estão lá pelo poder também, né? O torcer é secundário, estão lá pelo poder. Isso é muito perigoso e, olha, tinha tudo para ser eu brinquei com o Chicão aqui, tudo, mas tinha tudo para ser um grande clássico, o maior clássico argentino, decidindo a maior competição da América e meter os pés pelas mãos. E nós que somos bairristas, temos o regozijo pessoal. No G4, 2 clubes gaúchos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa para nós nos deixar. Exatamente. Entrando direto na competição internacional. Se analisar, nem São Paulo tem 2. Nem São Paulo, que é a maior potência. Por ter 4 clubes, ter a grande o potencial econômico, as cotas Minas dos Gerais clubes são muito maiores que o nosso. Pela Copa do Brasil. No G6, né? O Atlético está entrando no G6. Mário Barcelos, os aniversariantes. O primeiro aniversariante é a psicanalista austríaca, filha dele, né? Do Dr. Sigmund Freud, doutora Ana Freud, que seguiu os passos do pai na psicanálise e provou que a fruta não cai longe do pé, né? Ela foi uma das grandes figuras. Se a Ana é boa. Foi uma das grandes figuras da psicanálise, herdando todo aquele acervo, digamos assim, desde a sua infância, participando das reuniões do pai, do temperamento dele, que também não era fácil, ele não aceitava, o Dr. Freud não aceitava a contrariedade. A grande briga dele com Jung foi a respeito disso do lado onírico. O segundo aniversariante de hoje, Roberto Marinho, o único jornalista que foi chamado de doutor durante toda a vida. Todo mundo dizia doutor Roberto, mas não era doutor. Então, Roberto Marinho, jornalista Roberto Marinho. Criador, o pai dele, Irineu Marinho, criador do Jornal o Globo, e ele, criador das organizações Globo, TV Globo, Jornal o Globo, Rádio Globo, e outras rádios, e outros veículos, e outras empresas que estão dentro das organizações. Depois do Roberto Marinho, o Nino Rota, que foi um grande, maravilhoso compositor, inclusive dos filmes, os espaguetes italianos, aqueles filmes de faroeste que eram rodados em território italiano. Depois, o Andy Williams. Andy Williams, para mim, foi um dos maiores cantores de todos os tempos nos Estados Unidos, dono de uma personalidade, de uma voz profundamente assinada. Eu tenho um raríssimo DVD dele, cantando com Antônio Carlos Jobim. Ele e o Antônio Carlos Jobim, é um show esse DVD que eu já assisti muitas e muitas vezes. Jean-Luc Godard, que é o cineasta francês, dono de um grande acervo de grandes filmes franceses dirigido por ele. Lulu, vocês lembram dessa cantora chamada Lulu, ao mestre com carinho? Completando hoje 70 anos. E a imagem dela ainda menina, aos 18 anos de idade,
participando do filme Ao Mestre com Carinho. Lembra desse filme? Sidney Poitier. Sim. Foi um grande sucesso. Do Senhor Você falou a cantora Lulu, eu lembrei do Lulu Santos. Foi casada com Maurice Gibb, né? Por que o senhor está fazendo alguma ilação? Não. Ele é sem respeito mesmo. Continua. Daryl Hannah, atriz americana do que filme fez... Blade Runner. Isso, fez muitos filmes também com Woody Allen. O Marcelo Fromer, o músico brasileiro, aquele que morreu naquele acidente horrível, o Marcelo Fromer. E o Brendan Fraser, ator americano, tá? Que tem uma cara de Superman, super-homem e tal. São esses os aniversariantes, dona Magda. Muito bem, seu Marne. Olha aqui, ó, o Kleber Mosmato diz o seguinte. Pois é, Magda, o pessoal do Ele Não e da Resistência acha que o problema da violência não deve ser combatido com força, e sim com livros. Sempre falam isso, mas nunca soube quais os livros. Estas pessoas são a favor da desmilitarização da polícia e aquela conversa toda. Será que essa gente tem a menor noção de que em uma ocasião como essa, como aconteceu hoje, com os assaltos com reféns, se necessita de força? Onde os livros vão ajudar por aí? Essa gente mora no mundo da lua, só pode, diz o Kleber Mosmato. Os livros ajudariam da seguinte forma: o pessoal fica lendo o livro e eles continuam roubando. Pois é. Contra a bandida, como falou ele, a pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Agora, o Russo é dessa pena. Não, Russo é do livro. Não, ele é do livro. Ele é do livro. É por isso que o outro disse que eu era de direita ali. Com essa gente toda te ajudando? Eu estou me tontei. Não, a grande dificuldade que o pessoal de TV é que as coisas não são excludentes, dona Maria. As pessoas têm que se desarmar um pouquinho. A eleição já terminou. É a terceira vez que eu digo essa frase. A eleição terminou, pessoal. Nós não que é o que diz o nosso telespectador também. Nós estamos defendendo o melhor para o Brasil. Uma coisa não é excludente da outra. Pois não. Não, só queria dizer a frase do Gandhi, né? Pois não. Dente por dente, olho por olho, o mundo vai acabar cego. Tá certo. Tu tem que reprimir a violência porque não há ordem sem que tu tenha medo, que tu tenha respeito. Mas tu não podes achar que isto só basta. Como não pode achar que só a educação basta, porque a sociedade precisa de organização. Então as coisas não são excludentes. É que quando tu defendes uma ideia, uma forma de melhorar o mundo, tu não estás dizendo que a outra está errada, e sim que elas precisam trabalhar harmoniosamente. O pessoal tem dificuldade de compreender. Também, às vezes as pessoas não querem compreender, né? Não querem. Roberto. No Brasil, Magda, hoje, nós temos os dados do Ministério da Saúde, saiu hoje, 70% dos novos casos de AIDS no nosso país estão com homens na faixa dos 15 a 39 anos. O Brasil tem 866 mil pessoas soro positivo, com 40 mil casos por ano. 600% também é outro dado que veio do Ministério da Saúde de sífilis. Então, nós temos aí dados muito importantes de serem tratados. Por quê? Porque como a AIDS hoje tem tratamento, as pessoas estão descuidando. E isso é um alerta. Todo cuidado é pouco. Por quê? Porque mesmo que tu tenhas tratamento, isso não significa que tu não vá passar por uma série de dificuldades na tua vida em razão de um tratamento que vai ser contínuo para o resto da tua vida. E o mais triste dessa história é que é grande o índice de soro positivo em adolescentes grávidas. Então, são dados preocupantes e que cabe o alerta. Usar camisinha, buscar informações e se proteger sempre. Ana, o senhor André Giskov, do nosso telespectador, mandou um bem-vinda para ti e mandou um recado para mim, que disse que eu estava empoeirada. Mas aí, obrigada pelo recado. Não, experiência, né, Magda? Beatriz, é importante destacar com... Olha aqui, ó, tô dizendo mesmo, foi só o senhor Ruschel passar no estágio probatório que ele já está se passando. Lembra quando te chamei de fofoqueiro? Diz o João Arendt. Pois continuas. Brincadeirinha, kkkk. Te respeito muito como pessoa pública. Abraço a todos e um beijão para a nova colega de bancada, João Arendt, de Novo Hamburgo. Boa noite a todos, beijão, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.